No longo vídeo de hoje, Flamengo e Santos. O Flamengo vence e toma um susto no final. O Flamengo foi um time que se desligou em alguns momentos do jogo e esse debate retorna. Porque em alguns jogos você percebe uma intensidade máxima do Flamengo, porque em outros jogos o time parece estar pisando claramente no freio. Temos que falar sobre isso, até porque faltam 19 dias para a final da Libertadores, para o jogo mais importante do ano. E vamos falar sobre o Santos, sobre a derrota, sobre os erros do Vojvoda, sobre alguns jogadores que individualmente prejudicam demais o rendimento do time e, claro, sobre Neymar. Vai receber um capítulo especial da nossa análise aqui, porque Neymar foi Neymar, né? A verdade é essa, alguém se surpreende com o comportamento, com as reclamações. É o padrão. É o que o Neymar sempre foi e continua sendo. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Ó, piscou, perdeu na Golcase nesse mês da Black, promoções incríveis e você tem lá ó, no site da Golcase, eu tô deixando o link na descrição e no comentário fixado, a garrafa Fresh. Essa garrafa que a galera adora, mantém a temperatura da sua bebida, dá para personalizar, bota o escudo do seu time, o seu nome embaixo ou o nome de alguém que vai receber de presente por menos de R$130. Tem garrafa Fresh em promoção, mas aproveita, porque piscou, perdeu, passou, já era. Tá lá no site da Golcase, beleza? Então aproveita, tem outras promoções também para você conferir nesse mês da Black. Meu cupom GOLJORGE vai te dar um desconto legal para compras acima de R$99. Na hora que for fechar a compra, coloca o meu cupom GOLJORGE. Ah, mas de repente não bateu os 99, ficou faltando pouco. Bota uma capinha no carrinho, inclui uma capinha, fechou e não perde o desconto. Beleza? Golcase, parceira do canal do Jorge Igor, link na descrição e no comentário fixado. Muito bem. Vamos começar aqui com o Flamengo, o time vencedor. Olhando aqui para a escalação de ontem, o Flamengo se dá ao luxo, né, de revezar bastante as suas laterais. Então ontem descansa o Alexandro, joga o Ayrton Lucas. Ontem joga o Varela e não joga o Emerson Royal. E assim o Felipe Luiz vai alternando diante da ótima qualidade de elenco que ele tem. O Danilo seguiu no time, o Pulgar também, o De La Cruz ganhou a vaga no lugar do Saul. Ontem não tinha Léo Ortiz, não tinha Jorginho e não tinha Plata. E aí você tinha Carrascal e Samuel Lino de um lado, de um lado e do outro, e o Bruno Henrique jogando como centroavante. O Flamengo foi um time que, em vários momentos do jogo, pareceu imprimir um ritmo abaixo daquilo que se esperava, porque quando veio essa sequência de jogos aí para o Santos, a tabela se confirmou, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, a expectativa, o que se imaginava é que o Santos fosse levar 3 atropelamentos, não só em produção, mas em placares, 3 placares elásticos. E o Flamengo ontem, no primeiro tempo, não foi o que se esperava. Pô, Flamengo no Maracanã, o Santos nessa draga, Flamengo embalado, vai engolir, Maracanã lotado, vai engolir. Não foi o que aconteceu. Em alguns momentos era um Flamengo mais lento e o pior, assim, um Flamengo que cedia finalizações ao Santos. O Santos finalizou 8 vezes no primeiro tempo, com todas as limitações que o Santos tem, coletivas, individuais, físicas. E o Flamengo foi cedendo oportunidades. Então, era um time que, quando circulava a bola, não era tão agudo, tão intenso, uma certa lentidão, né? Não movimentava tanto para criar espaços na defesa do Santos. Foi um primeiro tempo de um Flamengo que eu esperava mais. Esperava um Flamengo numa rotação mais alta. Mas vai esbarrar em algo que eu tenho dito aqui sobre a temporada e sobre como eu tenho enxergado o Flamengo fisicamente. Eu acho que nesse momento da temporada, o Flamengo está sentindo mais o desgaste, a maratona de jogos desse calendário louco e irresponsável que nós temos do que o Palmeiras, por exemplo. E talvez o que tenhamos visto ontem no primeiro tempo tenha sido algo pensado, algo estratégico, porque daqui a 19 dias, ontem faltavam 20, tem a final da Libertadores. E fisicamente alguns jogadores estão sentindo. Não tá fácil, tem uma data FIFA agora que vai recuperar a galera, principalmente aqueles que não tiverem viagem com suas respectivas seleções. Então, eu acho que pode ter tido esse componente aí. Acho que o Flamengo vai olhar para os adversários, vai olhar para a tabela e vai falar, escuta, esse aqui, a gente pode
pisar um pouquinho no freio. Esse aqui a gente pode acelerar um pouco mais. Eu não acho que seja uma escolha pura e simples de, não, esse a gente quer, esse a gente não quer jogar. Eu acho que não é isso. Hoje eu tô no modo Jaiminho Carteira, eu vou evitar a fadiga. Não, hoje eu vou pra dentro. Eu acho que não é simplesmente isso. Eu acho que é uma análise pura e fria do adversário e do teu estágio físico. E aí entra fisiologia, entra preparação física, eu acho que entra tudo. Então, por exemplo, pega a sequência. Tem agora o Sport, jogo atrasado, vai pagar na data FIFA, né? Tem o Sport, não vai dar para descansar todo mundo na data FIFA, mas pelo menos no meio de semana não tem jogo, né? Para aqueles que não foram convocados. Então você vai pegar o Sport na Arena Pernambuco, sábado. Sport é a lanterna do campeonato. O estádio vai estar cheio de rubro-negro, vai ser um campo mais... rubro-negro carioca, né? Vai ser um campo, acho que mais... flamenguista do que do Sport, não sei como é que vai ficar essa venda, essa carga, eu confesso que nem vi essa divisão, mas o Sport já está rebaixado, o Sport já foi, caiu, esquece. Então é um jogo em que o Felipe Luiz pode olhar, de repente eu vou deixar 2, 3 caras fora dessa viagem, né? O time escalado, de repente, não precisa dar a vida no começo do jogo, porque a diferença é gritante, é o pior time do campeonato. Beleza. Aí depois é Fla-Flu. Opa, aí é outra parada. Fluminense brigando por Libertadores. Fluminense tem sido o rival do Rio que mais vem endurecendo os jogos pro Flamengo. Aí é outra parada. Aí depois, Bragantino em casa. Bragantino no Maracanã. Talvez não precise dar o 100%. Com 75, 80 a gente vai. Aí depois o Galo fora. E a final da Libertadores. Então, eu acho que tá rolando isso. Esse planejamento jogo a jogo, olha, galera, hoje aqui a gente pode controlar um pouquinho mais o ritmo. Hoje é intensidade máxima, porque na hora que o Flamengo liga o modo turbo, como por exemplo, fez contra o Palmeiras no Maracanã, o Flamengo joga numa intensidade muito alta. O Flamengo é um time que geralmente, em grande parte da temporada, falava sobre isso aqui, produzia muito volume, muita oportunidade, e aí nem sempre a bola entrava, mas a rotação ela estava sempre alta. Não foi o que a gente viu ontem, por exemplo. A minha iluminação está vazando no vídeo, no quadro, isso é muito feio, né? Vamos cuidar com este padrão Globo de qualidade que temos aqui no canal, não vamos permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Muito bem. Então, eu acho que tem esse componente, eu acho que isso está acontecendo. E aí o que ajuda a dar uma destravadinha no jogo do primeiro tempo? Escanteio, falha do Brazão, gol do Léo Pereira. Daqui a pouquinho eu falo do Brazão e falo já, né? 1-0 Flamengo. Um escanteio cobrado com muito talento, como sempre, pelo Arrascaeta, que tinha tido uma chance muito clara antes de abrir o placar. 1-0. 1-0, beleza, né? Flamengo na frente, consegue razoavelmente aí exercer um domínio em alguns momentos do primeiro tempo contra o Santos, mas nada demais. Bom, e aí no segundo tempo, quando o Santos resolve adiantar a marcação, subir linha para tentar pressionar, empatar o jogo, aí prevalece a qualidade abundante que o Flamengo tem e o Flamengo consegue marcar o segundo gol com o Carrascal, num lançamento que ele pega do campo de defesa, ele parte do campo de defesa. Ele tem um pênalti que o Arrascaeta desperdiça. Para mim, pênalti, claro, o William Arão derruba, pênalti. E depois ainda tem a oportunidade de fazer o terceiro gol. Então, 3-0. 3-0, tranquilo, acabou o jogo, o ritmo do Flamengo era um pouco maior no segundo tempo, outras oportunidades surgiram, a Arrascaeta quase fez um gol olímpico e tal, e aí, né, as coisas foram acontecendo. Aí, 3-0 você fala, acabou o jogo, né, botamos a violinha embaixo aqui do sovaco, acabou o jogo, tá tudo certo. E aí, essa relaxada acaba custando aí 2 gols sofridos. O Santos consegue, com um pouco de sorte e de felicidade, marcar 2 gols e botar uma pressão no final do jogo, quando alguns jogadores que deveriam estar há mais tempo em campo entram e conseguem fazer alguma diferença. Mas enfim, Flamengo, ferimentos leves nessa reta final do jogo. O Flamengo se comporta bem em boa parte da partida, né? Entende que, tudo bem, cedeu muitas oportunidades ao adversário, mas o adversário é tão frágil, que mesmo assim, mesmo finalizando 8 vezes no primeiro tempo, sabe, beleza. E aí quando no segundo tempo, galera, dá pra gente fazer mais, o Santos deu uns sustinhos aí, vamos
vamos dar um gás. No segundo tempo o time subiu o ritmo. Então foi um time que não precisou jogar no ritmo mais forte durante os 90 minutos. Né? O time foi começando a pegar um ritmo mais intenso no segundo tempo. Aí foi criando uma chance atrás da outra, foi criando. E era um jogo que caminhava para um 4-0. Com uma boa possibilidade até do Flamengo aumentar o placar. E aí toma os 2 gols santistas, toma uma pressão e tal. Mas aí o que você vê o Flamengo fazendo nos acréscimos? Pô, time de muita qualidade, muita experiência, muito sangue frio, segurou a bola no ataque, né? O Igor Vinícius também deu uma bela de uma forcinha, vou falar disso já, né? Fazendo 2 faltas na reta final do jogo que o Flamengo adorou. Opa, ótimo, obrigado Igor Vinícius, valeu, tamo junto, tá? Obrigado pela ajuda aí. Então, 3-2, poderia ter virado no final uma tragédia se toma um empate, mas eu acho que tá tudo, sabe, tudo dentro do esperado. Fim de temporada, uma final de Libertadores chegando, o time desgastado, ganhou o jogo, abriu 3-0, poderia ter sido 4, tomou 2 gols, um deles acho que muito ali no acaso, beleza. Rodada perfeita, é copo meio cheio, porque o Flamengo foi a 68, o Palmeiras perdeu, ele empatou com o Palmeiras de novo. Só que o Palmeiras tem uma vitória a mais, mas eles estão empatados em pontos e vão pagar os jogos de data FIFA. E ambos vão jogar fora de casa, nesses jogos que vão pagar, no sábado, atrasados, mas o jogo do Palmeiras é mais difícil, né? É contra o Santos na Vila Belmiro, é um clássico, tem uma rivalidade. Em tese, o jogo do Flamengo é um jogo muito tranquilo, em tese. Mas deixa uma lição. Você vai passar um panão pro que aconteceu na reta final? Cara, o Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo foi superior ao Santos. Agora, é o tipo do vacilo, esse vacilo da reta final, esse relaxamento da reta final, que, claro, não vai acontecer numa final de Libertadores, né? Flamengo mesmo. O Gabigol fazia uma final em 2019 terrível, 2 vacilos do River Plate, 3 minutos, 2 gols, o Flamengo vira o jogo, é campeão. Né? Final de Libertadores, nos acréscimos. O jogo estava caminhando pro 1-0 River. 2 cochilos, acabou, mudou tudo. E o Flamengo ganhou o título. Então, é uma lição que fica para a final da Libertadores. Não pode terminar o jogo tomando o susto, o calor que o Flamengo tomou, né? Se desligando. Mas é aquilo. Eu acho que existem jogos e jogos, circunstâncias e circunstâncias, adversários e adversários. O relaxamento que o Flamengo teve em alguns momentos, o ritmo mais lento do primeiro tempo, mais controlado, mais cadenciado, ele não vai repetir isso na final da Libertadores. Final da Libertadores é no talo, como a gente diz. Então, né, são lições que você precisa tirar, mas os contextos de adversário, não só de competição de jogo, mas os contextos de adversário são muito diferentes. Com todo respeito, o Santos o Santos é quase um café com leite nesse Campeonato Brasileiro, vamos falar a verdade. Você não precisa dar o máximo para ganhar do Santos muitas vezes. Com 60% vai, com 55% vai. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo ontem no primeiro tempo. Muito bem. Vamos falar... tem um detalhe aqui também que eu acho que é importante. O Vinha entra e acho que assim... Tem uma questão de ritmo, entrou Vinha, entrou Michael, tem uma questão de aproveitamento desses jogadores que serão importantes, eu acho, nessa reta final, principalmente nesses jogos pré-decisão, que eu acho que precisa ser melhor observada pelo Felipe Luiz. Esses caras vão precisar ter mais minutos, porque esses caras vão precisar ter mais ritmo, mais sequência para ajudar no momento em que o Flamengo precisar descansar uma ou outra peça importante, pensando na final do dia 29. Então tem essa ressalva. O Vinha, por exemplo, entra aos 42 minutos. E no momento que tem essas entradas, entra o Vinha, entra o Everton Araújo, entra o Michael, o Flamengo vive o seu pior momento do jogo. A coisa meio que desanda, quase sai da mão e o Flamengo quase toma um empate. Esses caras vão precisar, aí é uma questão do Felipe Luiz entender, né? Ele não pode enfraquecer o time, mas ele também precisa dar minutagem a esses caras que vão ser importantes numa composição de elenco na reta final. É um equilíbrio de pratos aí que o Felipe Luiz vai ter que fazer. Agora sim, vamos falar do Santos Futebol Clube e dessa derrota previsível no Maracanã. Acho que... eu queria falar do Vojvoda e do seu desempenho... Acho que terrível ontem, terrível. Eu acho que o trabalho do Vojvoda, ele entregou algumas boas atuações, uma certa organização do time desde o primeiro momento. Eu acho que, no geral, é um trabalho interessante.
É um trabalho no qual eu apostaria por uma manutenção em 2026, independentemente da divisão na qual o Santos se encontrar. Tomara que seja na Série A, mas tudo indica que será na Série B. Mas, assim, tem escolhas do Vojvoda que são absolutamente indefensáveis. Quando ele vai recorrer ao banco no segundo tempo, pela primeira vez, e ele vem com Tassiano e Lautaro Dias, e com todo respeito, assim, eles nem entraram, o Tassiano nem entrou tão mal. O Lautaro foi o Lautaro, né? Mesmo tendo feito um gol, teve um lance lá do voleio bizarro que ele tentou. O Tassiano até entrou razoavelmente bem, mas com bom tempo e com o Robinho Júnior no banco. Ele vem primeiro com o Tassiano e com o Lautaro Dias. Tirando o Zé Rafael e o Barreal, o Zé Rafael não estava mal no jogo. Eu acho que o Vojvoda está começando a deixar alguns recados muito claros de preferências. E assim, todo treinador tem suas preferências e tem o direito de exercer essas preferências. Agora, quando essas preferências são equivocadas, quando o treinador coloca à frente da fila jogadores que rendem menos do que estão atrás na fila, o treinador está errando. O Robinho Júnior ser titular contra o Palmeiras e ontem jogar 5 minutos mais os acréscimos, com 13 minutos o Vojvoda deu pro Robinho Júnior, com 3-0 pro Flamengo. Vai lá, Robinho Júnior, 3-0 pro Flamengo, resolve pra nós aí. Bom tempo, 3-0 pro Flamengo, vai lá, tenta fazer alguma coisa. Bom tempo entrou até antes, o Bom tempo entrou no minuto 62. Vai lá, arruma alguma coisa pra nós. Com o cenário já, sabe, todo comprometido, todo complicado. Já tá, quando o Bom Tempo entra, estava 2-0. Eu acho que ele está dando escolhas, está dando recados do que ele escolheu, do que ele pretende, do que ele quer, do que ele imagina, de quem ele prioriza, em quem ele acredita. E eu acho que são recados ruins, muito ruins. Então, as substituições do Vojvoda ontem, elas foram inacreditáveis, absolutamente inacreditáveis. As escolhas do Vojvoda têm sido inacreditáveis. A escolha de não ter o Robinho Júnior como titular foi titular no clássico contra o Palmeiras. Aí contra o Flamengo no Maracanã, aí não pode, porque é o Flamengo no Maracanã. Qual a lógica? Tentei entender a lógica, não deu para entender a lógica, né? Então, Vojvoda, muito mal ontem no Maracanã. Individualmente, alguns jogadores também muito mal. A saída do Brazão de gol no lance do Léo Pereira, do 1-0 do Flamengo, é um desastre. E há muitas semanas a gente tem falado aqui do desempenho do Brazão. Brazão não é mais aquele goleiro extremamente seguro do primeiro turno. E olha que contra o Palmeiras ele faz uma bela partida. Mas o Brazão tem acumulado, principalmente nesse retorno, falhas, gestos inseguros, como ontem falhou, uma saída terrível no gol do Léo Pereira. Aí quando ele vai voltar pro gol não dá tempo, né? O Léo Pereira bate, a bola desvia, acho que no Zé, né? No Zé Rafael, e entra porque o Brazão estava totalmente fora do gol, completamente perdido no momento que a bola veio pelo alto. Muito mal o Brazão. Guilherme, sem condições. Sem condições. Nada que sai do pé do Guilherme funciona. Ontem, de novo, teve o lance que o Neymar pistolou com ele no primeiro tempo, que é típico daquele diagnóstico que a gente fez do Guilherme aqui no canal que a gente tem falado. Quando é para dar assistência, tentar o passe, o Guilherme finaliza. Quando é a hora de finalizar, o Guilherme tenta dar o passe. E geralmente ele erra nesses momentos, executa mal. De novo, uma atuação ruim, comprometedora do Guilherme. Continuo achando que para 2026 o melhor que pode acontecer para o Santos e para a carreira do Guilherme é a separação. Cada um vai para o seu lado, porque não tem mais clima, não tem mais ambiente e não tem futebol. E ele simplesmente não desempenha futebol. Igor Vinícius, deixa eu dar os parabéns aqui. Meus parabéns e uma salva de palmas à diretoria do Santos, sempre muito competente. Uma diretoria visionária, moderna, competentíssima, que acerta muito nas contratações, precisa, certeira nas contratações, e que foi buscar o grande Igor Vinícius, que entregou o gol de presente para o Bruno Henrique, que no final do jogo, nos acréscimos, quando o Santos tinha que recuperar a bola do Flamengo e ligar rápido para o ataque para tentar o 3-3, estava 3-2, ele comete 2 faltas inacreditáveis, de uma ingenuidade, de uma infantilidade incríveis na beira do campo, deixando a bola lá, o tempo passando e o Flamengo garantido 3-2. Um jogador de tomadas de decisão
péssimas, terríveis. Um lateral direito que, para o nível do Santos hoje, é o que o Santos pode, né? Para o nível de Série A, com todo respeito, esquece. O Igor Vinícius não consegue entregar. Mas chegaram, trouxeram no meio do ano. Como assim? Olha aí, ó. Quem disse que nós não íamos contratar? Chegou o Igor Vinícius. É mesmo? Parabéns à diretoria do Santos por essa grandíssima contratação, essa extraordinária contratação de Igor Vinícius. O Santos está muito bem de laterais, hein? Igor Vinícius e Mike. Tá muito bem de laterais. O Mike ontem estava suspenso, não estava à disposição. Fantástico. Parabéns à diretoria do Santos que contratou o tal do Bilal Brahimi. Quer dizer, a diretoria empurra pro Vojvoda. O Vojvoda devolve para a diretoria. Ninguém assume. Ninguém mata do peito. Ninguém é homem do Santos para chegar e falar, eu contratei, eu errei, desculpa. Ninguém vai fazer isso. Ninguém é homem aí para fazer isso. Verdade é essa, tá? Nesse episódio, ninguém. E aí o seu Bilal Brahimi estava ontem lá, banco de reservas, assistindo o jogo no Maracanã. Pra que veio, cara? Pra que chegou? Por quê? Por que dessa contratação? Tá lá. O Tiquinho Soares, com salário de R$1,5 milhão, banco de reservas ontem, 5 alterações, ele não entra. Aí nessa o Vojvoda não tá errado não, o Vojvoda tá certo, não pode botar pra jogar porque ele compromete. Hoje ele é a terceira opção pro ataque. É isso mesmo. Mas o presidente do Santos disse que ele estava muito bem quando contratou. Não, ele estava bem no Botafogo. Como eu digo que a gestão do Santos é atrasada, o presidente também estava atrasado nessa, porque ele deu essa declaração em 2025 achando que estava em 2023. Mas não. Desde o segundo semestre de 2023 que o Tiquinho não joga bem. Tá, presidente? Mas o senhor achou que ainda era o Tiquinho do primeiro turno, lá quando o Botafogo estava liderando, antes de virar o fio em 2023. O senhor achou que ainda era. Estava atrasado. Tá com delay, presidente. Tá com delay. E o Tiquinho ontem não entrou. Então esse é o panorama que o Santos tem. Pecado maior que o Santos cometeu ontem. O Santos fez um primeiro tempo muito digno. Como o Santos fez uma segunda metade de primeiro tempo digna contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Competiu, teve oportunidade, finalizou, chegou. E aí o pecado foi, opa, tá 1-0 só, nós demos uma machucadinha neles do primeiro tempo, se a gente apertar um pouquinho dá para empatar. E você precisa reconhecer que você é ruim. O presidente não reconhece. Não, como assim? A gente chega aqui em São Januário e tem que ganhar do Vasco. Esse jogo era para 3 pontos, porque ele acha que o elenco dele briga por título, Libertadores, que o elenco dele é o Real Madrid da Baixada Santista. Eles acham. Tem gente do Santos que acha. Não é. O Santos é um time ruim. E eu mesmo aqui comprei briga em vários momentos, sozinho quase. Porque quando o time começou a pontuar, deu uma melhoradinha aqui. Tá vendo? Esse time não é isso tudo, tão ruim assim. Esse time... Pô, vocês vão lembrar quando ganhou do Flamengo com o gol do Neymar. Justamente. Um turno atrás, né? Quando ganha do Flamengo na Vila Belmiro. Não, vamos fazer as contas aqui, porque olha... Dá para pensar numa pré-Libertadores. Dá para sonhar com uma vaguinha de Libertadores. Eu disse, gente, vamos botar o pezinho no chão. A realidade do Santos não é essa. A realidade do Santos é permanência na primeira divisão, uma vaguinha na Sul-Americana. E olhe lá e bota as mãos pro céu. E tá claro, o time é ruim, então reconhece a limitação. A gente é ruim, a gente não tem como adiantar, subir pressão, adiantar a linha pra machucar o Flamengo. A gente tem que jogar aqui no famoso vem gol cagado. Retranquinha, casinha fechadinha, pum! É assim. Mas não, aí o Santos achou que dava. Aí tomou. Aí tomou 2, tomou 3, era pra tomar 4, o Arrascaeta perde pênalti, o Arrascaeta faz quase gol olímpico e assim vai. E era pra ter sido uma goleada. Que seria péssima não só no psicológico, mas também no saldo de gols. Que as pessoas precisam entender isso, precisam se ligar a isso. Depois do número de vitórias, o critério de desempate é saldo de gols. Então, saldo de gols no final do campeonato pode definir rebaixamento. O saldo do Santos nesse momento é menos 15. O saldo do Vitória é menos 18. Veja como foram importantíssimos esses 2 gols ontem. Importantíssimos. Porque a distância do saldo poderia ficar ainda maior. Estaria em 5 a distância. Está em 3 nesse momento. Saldo do Santos e saldo do Vitória. O saldo do Vitória é pior. Então, galera, é complicado. É muito complicado. Esse é o panorama que o Santos vive. E assim, contra o Palmeiras,
Vai jogar na Vila, é um trunfo. É importantíssimo, né? Jogar dentro da Vila Belmiro. Vai jogar sem Vitor Roque e Flaco Lopes do outro lado. Isso é muito importante também. É um reforço para o Santos nesse momento. É um alívio para o Santos. A principal dupla do Palmeiras não estará disponível. Dá para pensar em alguma coisa? Eu tenho expectativas baixas para esse jogo. Eu acho que dá para o Santos pensar num empate. Acho muito difícil o Palmeiras perder 2 seguidas, numa briga por título, depois de perder para o Mirassol ontem. Acho muito difícil. Mas é se apegar numa pontinha de esperança, porque eu também não gosto desse argumento de tá faltando vergonha na cara, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu não gosto. Eu não acho que é isso que tá faltando ao Santos, não. Eu acho que o que falta é futebol, é qualidade, porque o time se empenhou no Allianz Parque, se empenhou ontem no Maracanã, mas o time é limitado. O time não tem condição de competir com o Flamengo, com o Palmeiras. O Santos, perto desses times hoje, é o pobre coitado do futebol brasileiro. Verdade é essa, o pobre coitado. Pô, contra o Flamengo no Maracanã, tadinho do Santos. Contra o Palmeiras no Allianz, puta, tadinho do Santos. O Santos virou isso aí. Então, é reconhecer seu nível baixo, sua mediocridade, os erros que cometeu, que culminaram nisso aqui. É isso que o Santos tem que fazer. É isso, é reconhecer isso. Bom, deixa eu só corrigir aqui do saldo. O saldo do Santos é menos 15. Se ele ontem termina o jogo perdendo por 3-0, o saldo estaria em menos 17-1 do Vitória. Como ele tomou 3 gols e fez 2, então o saldo fechou em menos 15, ele está 3 gols à frente do Vitória do saldo negativo. Santos menos 15, Vitória menos 18. Se o jogo termina 3-0 ontem, Santos menos 17, Vitória menos 18. Essa é a matemática, ok? Vamos lá. Neymar, capítulo final do nosso vídeo. Eu vi um vídeo hoje pela manhã, muito interessante, do Noronha, do Eu Vim de Santos, que eu adoro, e estava dando uma olhadinha também na live do Trio um pouquinho antes de começar a gravar o vídeo aqui. E o Noronha, ele toca num ponto da análise do comportamento de ontem do Neymar, que eu acho que é muito importante, que é como isso bate no torcedor do Santos, em termos de frustração, de decepção com o Neymar. Primeiro, vamos lá. Comportamento do Neymar em campo reclamando dos companheiros. Eu sei que é difícil. Para o cara que é acima da média, cujo raciocínio de futebol ele é muito superior ao dos companheiros, é difícil você pensar uma coisa e o companheiro não acompanhar. Isso deve ser um negócio angustiante, desesperador. Caramba, o cara não consegue perceber. Eu vi o negócio 2 segundos antes, o cara demorou para processar a informação, não entendeu, o adversário foi lá, tomou a bola. Deve ser uma agonia. Porém, num esporte coletivo como o futebol, isso faz parte. Num esporte coletivo, os gênios, na vida, não é só do esporte não, na vida, os gênios, os caras acima da média, os caras hiper mega talentosos, eles são exceções. Então o Neymar precisa entender que ele, ao longo da vida, ele vai ter no máximo um Neymar junto com ele, em termos de qualidade, de visão, de raciocínio, 2. Ele jogou no Barcelona, mas são exceções. O geral é a galera ter dificuldade mesmo de acompanhar, ainda mais num clube como o Santos. Um clube que contrata Igor Vinícius, um clube que contrata Bilal Brahimi, um clube que contrata Tiquinho Soares, um clube que tem Guilherme como esperança do time titular e que deixa o Robinho Júnior e o Bom Tempo no banco, porque eles são piores na cabeça do treinador. É inacreditável. O Neymar sabia desse panorama. Se não sabia, nem ele nem o pai dele erraram, mas acho que sabiam exatamente onde estavam vindo e vieram porque não tinha opção. Não tinha mercado para o Neymar, como não tem mercado hoje para o Neymar. Não tem. O 2026 do Neymar é a coisa mais difícil de prever. É mais fácil prever quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. É mais fácil prever quem vai ganhar a eleição no fim do ano de 2026 do que prever quem vai ser o novo presidente da República ou se o presidente que está aí vai ser reeleito. É mais fácil isso, quem vai ganhar a eleição aqui em São Paulo, é mais fácil isso
do que prever o que vai ser a carreira do Neymar em 2026. Porque mercado ele não tem. E se o Santos for para a Série B, ele não vai querer jogar a Série B provavelmente. E aí, meu amigão? Vai restar o quê? É muito difícil. É um quadro muito difícil. Então, quando o Neymar veio, ele sabia. Não adianta você ficar a cada passe errado, a cada erro do companheiro xingando, espinafrando, reclamando, porque o cara que já é ruim vai performar ainda pior. Pô, com uma pressão enorme dessa em cima dele, com o Neymar reclamando o tempo todo. A gente sabe como é essa questão de grupo, relacionamento, vestiário. A galera não costuma gostar do jogador que reclama o tempo todo. Do jogador que vai para o intervalo, na entrevista ao Premier, e diz assim, não, a gente só tem uma chance, os caras têm que dar a bola para mim. Aí, você vê como o destino é irônico. O Santos consegue 2 gols depois que o Neymar sai do jogo. Olha como o destino é irônico, como as coisas às vezes se voltam contra aquilo que a gente disse. E às vezes é rápido, viu? Às vezes esse retorno é rápido, mas é tão rápido, às vezes, né? Você faz um negócio que não era para fazer, você comete uma injustiça com alguém, aí a vida te dá uma rasteira bem rápido. Ih, rapaz, o que aconteceu? Pois é, agora fica aí lamentando. É a vida, tomou a rasteira. Você não imaginava, né? Ah, não vai acontecer, ninguém vai... Mas acontece, pior que acontece. Aí você fica atordoado. Então, é um comportamento que, para o grupo, é muito ruim. Não ajuda em nada. O Guilherme não vai melhorar porque o Neymar vai dar 10 esporros nele durante o jogo. Não vai, ele tem limitações. Tem um teto. Ele pode ir até certo ponto. Dali ele não vai passar. Então não viesse jogar aqui. Porque você já sabia das dificuldades que ia encontrar. Você já sabia do nível que o Santos tinha. Ou deveria saber. E aí tem a reclamação ao ser substituído. Ali pelos 40 do segundo tempo. Estava 3-0 o Flamengo. O Vojvoda tira o Neymar e o Neymar vira para o banco e fala assim, vai me tirar? Para que me tirar? E pior do que isso, que eu acho que é ainda pior do que isso, ele faz esse questionamento com um sorriso ali no rosto, né? Talvez tentando suavizar, mas ele está reclamando. Ele está fazendo uma reclamação. Para que me tirar? Ué, você não vinha rendendo, fisicamente num nível abaixo, lento. No primeiro tempo até conseguiu uma ou outra bola lançada, bola enfiada, uma ou outra jogada, mas sem mobilidade, sem intensidade. E vocês lembram aqui da sequência das 9 partidas seguidas do Neymar jogando 90 minutos? O que eu dizia aqui no canal, falava, beleza, é muito importante ele estar aí, mostrando que fisicamente ele está ok em termos clínicos, tá? Em termos de lesão, porque ele está jogando um jogo atrás do outro 90 minutos. Agora, com qual intensidade ele está jogando esses 90 minutos? Quantas vezes eu fiz essa pergunta aqui no canal, eu levantei essa bola, esse questionamento do canal. É ou não é? Então ontem ele jogou 85 minutos, com qual intensidade? O Vojvoda foi lá e tirou, ele não estava contribuindo mesmo. Mas eu acho que o pior disso é largar o time no campo e ir para o vestiário e não assistir o final do jogo. Porque enquanto os companheiros estavam lá, correndo, e o Noronha fala isso no vídeo hoje, os companheiros estavam correndo também pelo Neymar, na reta final do jogo. Porque o rebaixamento, se acontecer, e parece que ele caminha para acontecer, ele será uma mancha muito grande para todo mundo que está ali, óbvio. Todo mundo vai botar um rebaixamento no currículo, nas costas. Pior ainda para o Neymar. O cara mais cobrado, o cara que vai ser o rosto desse rebaixamento, sendo justo ou não sendo justo, mas pelo tamanho que ele tem, é ônus e bônus, é o Neymar. Então, quando os caras correm e fazem 2 gols no Maracanã e ficam ali no sonho de empatar o jogo em 3-3 na reta final, eles estão correndo também pelo Neymar. E o Neymar não estava vendo, porque o Neymar ficou puto, porque foi substituído e foi para o vestiário. Um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. E uma certa punhalada, e aí é a temática do vídeo do Noronha hoje, no torcedor do Santos, que recebeu o Neymar com tanto carinho, que acolheu o Neymar com tanto carinho, e que viu, inclusive, esse ano, o Neymar mandar torcedor tomar naquele lugar dentro da Vila Belmiro. O Noronha é muito feliz no vídeo quando ele diz, porra, o Neymar vai no Maracanã, ele é xingado. A torcida do Flamengo ontem mandou o Neymar tomar naquele lugar. Ele vai no Allianz, ele é xingado. Ele vai em qualquer estádio do Brasil, ele é xingado. Pela rivalidade e tal. O único lugar onde ele não recebe xingamento, onde ele é acolhido, onde o torcedor tem paciência, tem carinho, é a Vila Belmiro.
Então, o mínimo que o Neymar precisa fazer é demonstrar com gestos carinho ao torcedor do Santos. Entender o seu tamanho, entender a necessidade de estar presente no momento, de exercer uma liderança responsável, construtiva, propositiva nesse momento. E não deixar o ambiente ainda mais tumultuado. E não deixar as coisas ainda piores do que já estão. É um comportamento muito ruim. E assim, existe uma galera que não gosta do Neymar, que detesta o Neymar, tudo que o Neymar faz vai detonar. Prato cheio. Veja, você vai ver, zapeia aí. Zapeia hoje aí na hora do almoço. Depois que você almoçar comigo aqui, zapeia por aí que você vai ver. O mundo desabando na cabeça do Neymar, porque ele contribui, ele dá o motivo. Eu nunca vi, olha, eu estou no jornalismo esportivo ininterruptamente desde 2003. Eu nunca vi no futebol brasileiro, e olha que já vi alguns que se sabotam, mas um cara no nível do Neymar se sabotar, na intensidade que o Neymar se sabota, eu, em mais de 20 anos de jornalismo esportivo, nunca vi. Sinceramente, nunca vi. E ele continua fazendo. O que é muito triste, o que é muito ruim. E vou reforçar algo que também tem sido dito constantemente neste canal. Não foi o jogo de ontem, é porque quem não acompanha o Santos, quem está fora dessa nossa bolha santista aqui, né? Talvez só tenha tido o jogo de ontem como observação, um ou outro jogo. Nós estamos vendo a temporada inteira do Santos e analisando aqui no canal. E aqui no canal, eu digo, repito, reafirmo e vou com essa convicção até o ano que vem, o Neymar não estará na Copa. O Neymar não faz parte dos planos do técnico da seleção brasileira. Esqueçam. Aí depois do jogo de ontem, acho que ficou difícil pro Neymar, né? Não, é que ele deu uma furada num lance que ali acabaram as chances. Não foi ali. Não foi ali. O técnico da seleção brasileira tá vendo o Neymar jogar. Ele não consegue entregar. Tecnicamente, ele é um assombro. Sempre será. Porque esse talento Deus deu para ele, é abundante, poucos caras têm. Ele foi um abençoado com o talento que ele tem. Mas fisicamente não rola. Neymar não vai para a Copa. Não foi o jogo de ontem no Maracanã que tirou o Neymar da Copa do Mundo. Pare de vender essa ilusão, de acreditar nessa ilusão. Agora acho que a ficha do Ancelotti caiu. O Ancelotti não é burro. O cara que ganhou a quantidade de Champions League que ele ganhou, esse cara de trouxa não tem nada, de cego não tem nada. Você pode discutir uma ou outra convocação, decisão que ele toma, por exemplo, esse amor que ele tem pelo Richarlison, que eu acho bizarro, acho patético até. Mas isso é outra parada. Sobre o rendimento do Neymar, fiquem tranquilos. O técnico da seleção brasileira tem televisão em casa. Ele tem Premiere em casa, ele assiste o Campeonato Brasileiro, ele tem GTV em casa, ele vê, ele tá vendo. Meu Deus do céu, não tem a menor chance. Muito difícil, cara, acreditar numa reversão, porque o elenco é ruim, mal montado, a diretoria é lunática, o Neymar fisicamente não vai conseguir carregar o time sozinho na reta final, é desesperador. Reza muito, Santista, reza muito, se apega em tudo que é fé que você tiver, tudo, porque vai ser desesperador, vai ser muito difícil escapar, muito difícil. Aí você olha a tabela, aí tem o Palmeiras agora, aí tem o Mirassol que atropela todo mundo, não quer saber de ninguém. No primeiro turno lá em Mirassol atropelou o Santos com o Neymar em campo como espectador apenas. Uma das piores partidas do Neymar foi contra o Mirassol lá no interior. No primeiro turno 3-0 fora o baile. Aí ele vai ter alguns confrontos diretos fora. Ele vai pegar o Juventude na Serra. Ele vai pegar o Internacional no Beira-Rio. Meu amigo, reza muito, porque like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.